Eu viajo pregando, acho que faz uns 15 anos já, né? No Brasil todo, alguns lugares fora. Eu tenho a impressão que a maioria, talvez, dos pastores encerrem a sua carreira sem entender a sua identidade. Então, quando você não tem clareza da sua identidade, você acaba seguindo as referências de sucesso que são para todo mundo. Por isso que você vê muitos líderes que cada hora o cara tá atrás de uma coisa, né? Não tô falando mal desses movimentos, mas uma hora o cara é M12, outra hora é G12, outra hora é MDA, outra hora é Rinodê, sei lá, né? É isso que tá dando resultado agora. O que você definiria que é sucesso pra você, assim, hoje, nesse trabalho com a igreja? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Tô muito feliz nesse dia para ter uma conversa muito abençoada. Isso aqui é uma mesa de comunhão, isso é uma mesa de testemunho, isso é uma mesa da unidade da igreja, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje nesse papo que nós vamos ter aqui agora. E eu queria já de início te pedir, se inscreve no canal aí, deixa comentários durante, aí ó, vai falando que o Senhor está ministrando no seu coração, e também curte esse vídeo para o YouTube sair mostrando para mais pessoas aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Tudo que a gente faz aqui no Jesus Cop tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Então toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente está aqui nessa mesa de comunhão e você é muito bem-vindo. Você que está assistindo, você que está ouvindo, e também eu te pedir, pega esse link, sai mandando para todo mundo aí. Quem se lembrar durante a conversa, você já vai mandando no WhatsApp aí pra gente compartilhar a palavra de Deus. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Farley. Cara, como é que fala seu sobrenome? Labati. Labati. Ou Labachérias. Labachúrias. Por falando várias vezes, já é batizado. Labati. E é de que origem, assim? Cara, o Labati é francês. Eu sou, por parte de pai, eu sou descendente de franceses e ingleses, então Farley é um nome em inglês, é Pierre Labati. Então é frescuragem. Então seu nome é Farley? Pierre Labati. Chique. Frescura. É bom que você vê na capa de um livro assim, você fala, cara. Pra vender livro é bom. Porque é Douglas Silva. O meu é Douglas Maia Gonçalves da Silva. Não, pra vender livro é legal, pra vender livro é bom. Obrigado por você estar aqui. Poxa, uma alegria, uma honra estar aqui. O Farley está aqui porque a gente teve a conferência Lidere como Jesus, né? E a presença do Asher. E o Asher ficou também para ter um tempo com o pessoal da Ticum. E o Farley faz parte da Ticum junto com a Cornerstone. Isso mesmo. Muito bom. Farley, deixa eu começar apertando. Eu gosto muito fazer essa primeira pergunta antes de qualquer outra. E como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Como é que sua família já era de cristãos? Cara, minha mãe tem uma história super legal. Com 12 anos, a minha avó era bruxa, feiticeira. Eu brinco que tinha mais demônio que vó. Dá vontade de pôr a mão na cabeça e falar: sai, avó, deixa o capeta em paz. Entendi. Era desse nível. E a minha avó queria que minha mãe fosse a sucessora dela. Uhum. Mas com 12 anos de idade, meu avô faleceu de bebê demais, e ela ia para... eles mudaram, né, quiseram sair da casa por causa da lembrança do meu avô. Onde morava? Em Curitiba mesmo. Em Curitiba mesmo. E ela disse que era muito tímida, e ela teve que voltar de ônibus com 12 anos para fazer as últimas provas no final do ano no bairro que ela morava antes. E ela disse que, super tímida, olhou um livro grande num móvel da tia. Eles foram morar um tempo na casa da tia, e ela falou: tia, posso pegar esse livro aqui? Que era meio que para se cobrir para pegar o ônibus. E era uma Bíblia. E aí ela começou a ler a Bíblia e se converteu sozinha, com 12 anos. Teve uma experiência, mas não conhecia nenhum crente, né? Então ela foi levando isso, lendo a Bíblia, estudando até a juventude. E sozinha ela falou: olha, eu não vou ser católica por causa das imagens, não quero saber de nada do que minha mãe faz, porque eu vejo que a Bíblia proíbe a necromancia, minha mãe fala com os mortos. Então ela foi tendo todos esses entendimentos. Mas ela foi começar a congregar mesmo 1 ano depois de casada. E aí eu nasci 1 ano depois de casada, não, acho que deu um pouquinho mais, porque eles começaram a congregar quando eu tinha 1 ano de idade.
Ok. E aí eu cresci na igreja, né? Tive as primeiras experiências. Minha mãe fez um depósito. Qual denominação, assim? Qual? Cara, meu pai, ele era fiscal de obras do Estado. E aí a gente mudava muito. Então, na cabeça do meu pai, assim, a gente tem que ir numa igreja perto de casa. Então eu passei por assembleia, congregação, batista, adventista, tudo que você imaginar. Era flex. Muito bom. E eu tenho excelentes lembranças de todos esses lugares, assim. E eu tive as primeiras experiências com Deus com 13 anos. Que foi a primeira coisa que eu lembro daquela coisa de você estar cheio de Deus, ir pro chão, chorar. Eu tive um afastamento, assim, porque com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar, uma família muito simples, né, pobre. E então com 13 anos eu já trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu tive um esfriamento, assim, de... tô cansado demais para ir na igreja no domingo. E aí com 15 para 16... Até tem uma história bem interessante. Eu digo que eu tive uma tentativa frustrada de me desviar, né? Porque eu não ia mais na igreja. E o que eu fiz de errado nesse tempo? Eu bebia algumas vezes, aí achava a coisa mais horrível do mundo, ficar bêbado, ficava tentando tomar 10 litros de água para tentar ficar sóbrio de volta, né? Falei uns palavrões, me sentia super mal e arrumei umas namoradinhas, né? Mas eu tinha tanto a coisa do temor no meu coração, eu falo, normalmente o pessoal ri, mas é verdade. Toda vez que eu pensava em levar uma menina dessa pra cama, eu tinha um sentimento assim, cara, se eu fizer isso, é o que a Bíblia chama de pecado voluntário. Então eu tô sabendo que é pecado, tô escolhendo fazer. A hora que eu sair da casa dela, vai vir um cara com uma Brasília velha enferrujada, vai me atropelar, vou morrer, eu vou pro inferno. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? O juízo de Deus era assim, mas presente. Eu falo assim, essa é uma coisa... Muito bom. É temor, né? E essa é uma coisa que o crente não pode perder. E aí, quando eu tava com 15 para quase 16, eu fui dormir. E eu tava assim quase pegando no sono e eu tive uma experiência sobrenatural mesmo, né? Eu não sei, né, quem do pessoal que tá ouvindo a gente que já teve a experiência de ter uma visão aberta, mas parece que é uma coisa assim, você fica meio anestesiado quando você tá vendo e quando acaba é que a ficha cai, assim, meu Deus, o que eu vi? Eu tô deitado e eu começo a ouvir um buchicho no meu ouvido, assim, ouvi mesmo, fisicamente. E eu meio anestesiado, tô ouvindo aquilo e eu falei, eu tô ouvindo alguém orar por mim. Quando eu pensei nisso, eu ouvi uma voz que gritou no quarto. Falou assim, Samuel 2. E, cara, eu saí jogando coberta, quase derrubei a porta junto comigo. Falou que saí correndo de 4, né? Que o cara tropeça, sai correndo com a mão junto. Que a gente chama de catar cavaco, né? Entendi. E aí cheguei correndo, entrei no quarto dos meus pais, meti a mão na luz, minha mãe... sentou na hora, meu pai ficou de boca aberta, olhando pro teto, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, tava lá no quarto, e de repente eu ouvi um buchicho, e aí eu ouvi uma voz que gritou no meu quarto e falou, Samuel 2. E ela olhou pra mim e falou assim, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela pegou a Bíblia, que sempre ficava no criado mudo lá da cama, abriu a Bíblia e começou a chorar. Ela começou a chorar, eu falei, mãe, você tá me assustando. E ela falou assim, olha, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu dobrei o joelho aí na cama onde você tá. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu não gerei filho para morrer e ir pro inferno. Eu falei, Deus, ou o Senhor resgata o meu filho, ou pode matar ele primeiro. Eu falei, credo. Entendi de onde veio a Brasília. Com uma Brasília enferrujada, Senhor. Enferrujada, pra dar tétano no cara, se não atropelasse... se não matasse com a batida, entendi, né? Ela falou, olha, ela falou, eu prefiro ver você num caixão, descer você num buraco e jogar terra em cima do que ver você se perder pro inferno. E ela falou, eu complementei a oração dizendo, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu tô te entregando o Farley. Ou o senhor aceita, ou pode matar ele primeiro. E aí ela falou, 1 Samuel capítulo 2, é a oração de Ana agradecendo a Deus por ter ouvido a sua oração. E aí pensa num cara que ficou de repente com a vontade de ir pra igreja.
E, cara, aí foi isso. Aí primeiro foi, né? A coisa estava muito ruim em casa, claro, conflito, adolescência. E aí eu comecei na época ir numa igrejinha do Evangelho Quadrangular pequenininha de bairro, lá no Uberaba, onde a gente morava. E ali o pessoal me abraçou muito. E aí eu tive, né, reavivou aquela coisa, assim. Aí com 16 anos eu tava assim... Eu li um livro que me marcou demais na época do Larry Lee, não sei se já leu, Nem Uma Hora. Não. E ele faz o livro em cima do texto de Jesus, no Monte das Oliveiras, né? Que ele fala para os discípulos, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. E chega uma hora do livro que ele faz um desafio. Ele fala assim, olha, eu desafio você a orar pelo menos 2 horas por dia, e quando você perceber que no final de um ano você não é uma pessoa totalmente diferente. E eu, sanguíneo, adolescente, falei assim, não, 2 horas por dia, 1 ano é muito tempo. Falei, eu vou orar 4 horas por dia e vou resolver a parada em 6 meses. Cara, foi o que eu comecei a fazer. E aí isso transformou a minha história. E tudo veio a partir disso, né? Então eu fiz um compromisso, assim, que eu mantive na época por 2 anos, a fio, de orar 4 horas por dia. Aí depois disso, ainda à tarde, eu li a Bíblia, né, jejuar. Aí meus pais tinham uma casinha no litoral de Antonina, fica 1 hora de Curitiba. Quando eu fiz 18 anos, comecei a ir para lá e me fechava final de semana. Cheguei a ficar 2 semanas fechado, eu, uma pilha de livro, uma Bíblia de estudo. Então, aí, ali com 16, 18 anos, eu já estava... Foi nesse período que eu ouvi do meu chamado, né? Ouvi de Deus que eu ia ser um pastor, que ia ser um pregador, que eu ia escrever. Tudo isso aconteceu nesse período dos 16 aos 18, né? Que é tudo que eu vivo hoje. Mas foi esse mergulhar em Deus ali que ativou essa coisa de preciso ouvir Deus, né? Nesse período eu ouvi que existia um chamado pessoal. E eu tomei uma decisão, falei, cara, eu vou importunar Deus até eu entender. Eu tenho um lugar na história de Deus, sim, na minha geração. Eu preciso entender o que Deus tem pra mim. Então foi tudo nesse período ali de 16 aos 18 anos. Cara, agora só voltando numa coisa que você falou, que eu acho que era legal a gente destacar, é isso que sua mãe fez e orou, né? Porque qual é o meu sentimento hoje, assim? É que a maioria dos pais que estão até aqui nos assistindo, nos ouvindo, ficaria muito... uma vez me veio isso na cabeça. Assim, a maioria dos pais hoje ficaria muito contente em ter o irmão mais velho da parábola do filho pródigo como filho ou o jovem rico. Né? Porque eram 2 certinhos, obedientes, o jovem rico até uma pessoa de sucesso e tal. Só que 2 condenados, segundo as escrituras ali, na sua forma de viver, né? Então, assim, a gente, em sua maioria, tá treinando os filhos para serem bem-sucedidos aqui, né, cara? E claro, claro, a gente quer que nossos filhos estudem, a gente quer que saiba inglês, seja inteligente, tenha um bom trabalho e tal. Mas nós precisamos voltar para esse lugar do que verdadeiramente importa nessa parada, né? Se ele não souber inglês, se ele não fizer faculdade, mas ele amar Jesus de todo o coração e empenhar a história e a vida dele em conhecer o Senhor, isso é sucesso, né? Cara, eu vejo, por exemplo, eu tive uma experiência com 19 anos, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. Meus pais nunca tiveram condições de me pagar isso tudo. E aí, quando eu estava com 19 anos, meu pai se aposentou e pegou uma grana e falou, Farley, eu vou te pagar 1 ano de cursinho. Quando eu tô fazendo o cursinho, acho que nos primeiros 2, 3 meses, eu conheci o primeiro pastor que me discipulou, que foi o Silas Fernandes, tá lá em Uberlândia hoje, a gente mantém relacionamento até hoje. E, cara, ele me puxou pra dentro da casa dele, assim, pra me discipular, pra me envolver na vida ministerial dele. E eu já tinha uma questão ministerial, mas esse negócio acendeu ali. O Silas foi muito importante. 19 anos. Com 19 anos. Pra me dar um destino profético mesmo. E eu lembro que a coisa começou a intensificar com a vida da igreja ali. E eu ia no cursinho à noite, mas não estudava. Estava sempre envolvido com a igreja, com tudo que o Silas estava me oferecendo ali em relação a discipulado. E eu tive uma conversa com os meus pais. Falei, gente, não estou estudando direito.
E meus pais falaram para mim, olha, a gente vai ficar muito feliz de você estudar, se formar, mas nada vai agradar tanto o nosso coração como ver você correspondendo ao que Deus tem para você. Então não fica com peso em relação ao cursinho. Então isso foi também, sabe, foi um impulso deles, assim, né? Sempre me empurraram para isso. Porque só complementando, Douglas, no que você fala, né, que aquilo que os pais podem gerar nos filhos, né? Eu vejo como é difícil. Você vê hoje, eu à frente de uma igreja como pastor sênior, eu sei que isso é em todo lugar. Sim. Mas a gente tem problema, por exemplo, com o pai que tem preguiça de levar o adolescente no culto de adolescente no sábado. Não, mas sábado... Eu vejo como isso espalha na cultura e a gente não percebe, né? Uma coisa que eu vejo muito, que é antibíblica, por exemplo, a gente pastoreou jovens por mais de 10 anos, né? Então, moças que chegavam pra gente e falavam assim, meu pai me disse que eu tenho que me formar porque eu não posso depender de homem nenhum, porque eu tenho que ser independente. Parece um conselho super sábio, mas ele é totalmente contrário ao princípio bíblico. Tá complicando o casamento dela, né? Exatamente, cara. Mas é crente dizendo isso, né? E são pessoas, às vezes, sérias de Deus. Então é isso mesmo, a cultura secular, ela vai entrando na nossa cabeça e ela começa com um pequeno desvio, né? Mas quando chega lá na ponta... E o difícil desse processo todo é que ele é transvestido de virtude, né? Exatamente. Entendeu? Poxa, eu amo meu filho, eu quero que ele estude na melhor escola, eu quero que ele quero que ele seja bem sucedido. Pô, como é que você vai falar contra esse pai? Né? Mas é só assim, e isso tudo é legítimo, como a gente disse, mas tem um negócio antes, né? Tipo assim, eu lembro que um amigo, o Igor Miguel, né, ele falou pra mim assim que eles têm se dedicado muito aos filhos e tal, e o filho dele, eles têm treinado muito filho assim pra ter concentração e tal. Aí ele até me contou que um dia ele tava na sala assim, e o filho sentado, e o filho novinho sentado assim, com a perna cruzada e lendo um livro, né? E ele olhou aquilo e o menino já há minutos e minutos ali lendo o livro e tal. Deu um estralo nele assim, ele falou, filho, daqui a algum tempo você vai ser uma raridade pro mercado. Porque ninguém mais tem concentração. Então quando as empresas começarem, elas vão ficar caçando esse tipo de gente. Né? Ele falou assim, então você vai ser alguém muito bem sucedido. Só que isso é um perigo muito grande, filho. Ser bem sucedido. E às vezes, sabe, Fábio, a gente não para pra pensar assim. Todo mundo que tá nos ouvindo aqui, todo mundo tá nessa sala, assim, no fundo tem um desejo, por exemplo, de ser rico. Poxa, todo mundo queria que desse certo um negócio que a gente vendeu, uma empresa que a gente montou, né? Ou alguns ficam até querendo ganhar na loteria, até, né? Só que, cara, é muito louco você ler Jesus falando sobre o rico e falando assim, existe um tipo de pessoa que dificilmente vai entrar no reino de Deus. E aí você fala, eu quero ser esse. Exatamente. Então, o ser rico é quase que um tipo assim, sério, Deus, que o Senhor vai me colocar nessa condição de que eu vou ter que ter um mega discernimento e esforço pra não perder o Senhor de vista, porque eu tô lidando com esse negócio radioativo aqui, assim, que é um perigo, entendeu? Que é claro, ele não tá falando é impossível, tanto que na sequência ele fala, mas pra Deus nada é impossível, ele conta Zaqueu, né? Então tem todos os exemplos, tem um monte de gente rica na Bíblia salva, mas ele tá dizendo só, cara, é um material radioativo que você tá lidando ali. E aí a gente tá, assim, treinando os nossos filhos, eu quero que ele seja isso, eu quero que ele seja isso, que entre nessa categoria dos que quão difícil vai ser. E então é um desafio isso, né? Cara, e eu vejo como isso entra, Douglas, na vida da igreja, da forma que a gente faz igreja também. Porque né, a gente passou por uma transição de 2 anos e a gente, há 4 anos começou a igreja em Curitiba, a Cornerstone, a gente ficou quase 1 ano fechado. Então a gente está com a igreja aberta mesmo há pouco mais de 3 anos, né? E você foca em algumas coisas, né? Então, por exemplo, o ficar rico é uma referência de sucesso. Sim. Não, eu tenho sucesso por quê? Porque eu tenho retorno. Então, eu vejo como a gente coloca algumas metas que são as referências de sucesso e nisso a gente perde a identidade.
Então, uma coisa das tantas coisas que me marcaram nesse processo pra gente de abrir igreja, foi que quando eu saí da Alcance, e eu amava a igreja que eu estava, a gente, né, fez uma transição de 2 anos, e a sensação que eu tinha Deus tá me tirando tudo que eu amo para tá me provando. A sensação que eu tinha era mesmo essa. Não, vou tirar para ver se ele lida bem com isso. Então eu não tinha perspectiva de para onde Deus estava levando a gente, que estava construindo, né? E a minha oração para Deus era muito assim, ó, o Senhor não me tirou da Alcance para eu ser uma alcancezinha. Então eu preciso entender o que eu sou, qual que é essa identidade. Entendi. E eu vejo como Deus construiu algumas coisas com a gente sem a gente perceber. Então a gente fechado 1 ano em casa, o que a gente fazia? Até foi uma sugestão do Luciano, cara, não fica parado, faz uma live na sua casa, já que você não vai abrir igreja agora, né? E então a gente reunia esse pessoal que estava com a gente, que era ali umas 40 pessoas, e a gente fazia uma live toda sexta-feira, que era como um culto. E depois disso, acabava a transmissão, e a gente ficava em adoração até meia-noite, meia-noite e meia. Então a igreja, ela nasceu nesse ambiente de adoração. Isso foi uma ênfase pra gente. Quando a gente abriu e teve o primeiro culto, então imagina, passei 2 anos de transição. Aí fiquei 10 meses fechado. E a gente foi finalmente ter o primeiro culto, num lugar super legal, que a gente ama lá. E eu lembro que no primeiro culto a gente tinha já umas 180 pessoas. E, cara, aquela coisa que a gente fazia na sala de casa, a gente fez no culto, e eu fui pro chão chorando, tipo, tá nascendo a igreja. Aquela emoção de tá nascendo a igreja. E eu tô ali no chão, adorando, e aquele ambiente de adoração. Quando eu olho pro relógio, tinha passado mais de 1 hora de adoração já. Na hora eu falei, cara, eu vou levantar. Por quê? Porque mais de 1 hora de adoração, semana que vem não tem mais ninguém aqui. O pessoal vai passar na frente da igreja, fazer o sinal da cruz e vai... Ninguém vai aguentar mais que 1 hora de adoração. E eu fui levantar. Quando eu fui levantar, né, às vezes a gente compartilha algo, tem testemunho, eu cuido para não correr o risco da gente passar uma imagem errada, que a gente vive ouvindo a voz de Deus audível o tempo todo, né? Então eu costumo falar que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. E aí eu levantei e falei, vou parar a adoração para fazer o meio de culto. Cara, quando eu apoiei, eu ouvi Deus falar comigo. Deus falando assim, você tá mais preocupado que as pessoas venham ou que eu venha? Você tá mais preocupado em ter sucesso na sua igreja ou fazer o que eu te chamei para fazer? Cara, na hora eu deitei de volta, né? E aquilo foi tão forte que eu acho que em 3 anos de igreja aberta, 2 vezes eu interrompi a adoração, entendi que eu deveria entrar. Então eu entendo que tem uma graça sobre o Diego, que é o pastor de adoração, eu entendo que ele que tem que entender esse tempo, a não ser que eu tenha uma direção de Deus, né? E logo depois disso, você já vai entender onde eu quero chegar. A gente estava com 250 pessoas na igreja, mais ou menos. E eu fiz uma oração. Quando a gente estava escolhendo as ênfases da igreja, para qual caminho seguir, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não quero ficar preso aos referenciais de sucesso, que é o que é construir um prédio, que é ter um número grande de pessoas. São as referências que todo mundo vê como referência de sucesso. O que não é necessariamente ruim. Pode apontar, né? Sim. Uhum. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for para eu ter os 250 pro resto da vida, eu quero ser fiel com os 250. E eu quero ser completo e realizado com isso. E, cara, foi uma das orações mais mentirosas da minha vida. E eu lembro que eu fiquei orando isso, eu acho que uns 15 dias, até eu conseguir orar isso de forma sincera, ser uma verdade no meu coração. Então eu falo que todo ano que acaba, eu olho para trás do ano, eu não fico vendo quantos grupos caseiros a gente aumentou,
quantas pessoas a gente tem. Eu não sei exatamente quantas pessoas a gente tem. Eu não sei exatamente quantos grupos caseiros a gente tem. Eu procuro não saber algumas coisas até para guardar meu coração. Mas eu olho para trás e eu falo, cara, eu tô sendo fiel à identidade que Deus nos deu. Então, como é que você definiria porque é necessário a gente avaliar, né? A gente parar e olhar, nós estamos no caminho certo. O que você definiria que é sucesso para você, assim, hoje, nesse trabalho com a igreja? Então, a impressão que eu tenho, eu tô viajando... Fala só um pouquinho mais perto. Eu viajo pregando, acho que faz uns 15 anos já, né? No Brasil todo, alguns lugares fora. Eu tenho a impressão que a maioria, talvez, dos pastores encerrem a sua carreira sem entender a sua identidade. Okay. Eu sei que é pesado, mas... Então, quando você não tem clareza da sua identidade, você acaba seguindo as referências de sucesso que são para todo mundo, né? Então, por isso que você vê muitos líderes que cada hora o cara tá atrás de uma coisa, né? Então, uma hora o cara, não tô falando mal desses movimentos, mas uma hora o cara é M12, outra hora é G12, outra hora é MDA, outra hora é Rinode, sei lá, né? É isso que tá dando resultado agora. Então, para mim, o ter sucesso é ser fiel às ênfases que Deus nos deu. Ok. Então vamos ser uma igreja apaixonada, que prioriza a presença de Deus, que não tem pressa na presença de Deus. Vamos ser uma igreja que não negocia os princípios bíblicos. Então a gente vai continuar pregando a verdade, continuar confrontando o pecado, mesmo que isso não agrade as pessoas e não atraia muita gente. Vamos ser fiel ao que eu chamo de cultura da mesa. A igreja tem que ser relacional, né? Então, a hora que a gente estiver vendo que tem um número grande de pessoas que estão só por uma programação, essas pessoas não estão misturando a vida, não estão se expondo, não estão sendo discipulados, eu estou me desviando do caminho do que Deus tem para mim. Né? Então eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero ser pior do que ninguém, mas eu sei o que eu sou isso aqui. Tanto que a gente chega a ter uma liberdade, às vezes as pessoas, pastor, não me identifico com isso, não me identifico com aquilo. Eu falo, cara, então talvez seja um dos sinais que Deus está te dando, que não é o seu lugar e tá tudo bem. Então vamos achar um lugar, por exemplo, a gente tem o Leandro Vieira lá em Curitiba. Já mandei muitas pessoas para lá. Né? Gente que fala para mim, eu talvez me identifique um pouco mais com a família dos que creem. Eu ligo pro Leandro e falo, cara, tô te enviando um casal aí, é um casal assim, é um casal bom, não se identifica aqui. Você pode atender? O Leandro sempre prontamente, não, cara, eu mesmo vou recebê-los. Mas essa é a segurança da identidade. Entendi. E o que vem como consequência disso é o que Deus quiser. Muito bom. Nossa, isso é muito bom, assim, porque é você ser achado fiel. Acho que sucesso a gente poderia definir assim, né? Do que você muito tá dizendo. Bom, Douglas, né? Ser achado fiel, né? E fiel a quem o Senhor te fez para ser, né? O Senhor te fez... eu até brinquei, tipo assim, se o Senhor te deu... Lá na parábola, né? O Senhor deu talentos, ele não vai vir cobrar de você diamante, ouro, talento era um tipo de moeda, né? Ele não vai vir cobrar você ouro, diamante, carro, casa. Ele vai vir cobrar o que ele te deu multiplicado, né? Então ele vai vir cobrar quem você é multiplicado, né? E como é difícil responder essa pergunta, né? É difícil pra caramba, tipo assim... Só que, cara, é uma das perguntas mais importantes da nossa vida, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? O que Jesus me chamou para ser? E assim, lógico, nós temos as respostas. Sou um filho de Deus, legal. Sou um sacerdote, Deus Altíssimo, importante e tal. Mas, além disso, agora, quando começa a diferenciar o Douglas, porque aqui é 2 filhos de Deus, 2 sacerdotes, mas tá, e agora que começa a diferenciar, né? E uma coisa que eu tenho falado pra galera é, tipo assim, a gente começar a olhar pra nossa infância, né? Porque o que eu percebo é que a criança nasce assim, muito, muito autêntica. Ela é muito autêntica, né? E aí ela vai lendo no ambiente, opa, eu tenho que sobreviver, e aí eu começo a pegar umas fantasias para sobreviver aos ambientes que eu tô, né? Mas inicialmente, você já viu até um cara que fez uma pesquisa, ele foi tipo assim no prézinho, na sala do pré, e fez uma pergunta: quem aqui é um artista? A sala inteira levanta a mão. Aí depois ele vai no primeiro ano, pergunta, quem aqui é um artista?
Aí 90% levanta a mão. Aí ele vai indo, entendeu? Então vai chegando 8ª série, 9º ano, tal, já ninguém mais levanta a mão. Uhum. Por quê? Porque os ambientes sociais vai matando, né? O bullying, a nossa vergonha vai matando. Então, assim, uma parada legal é a gente olhar pra infância, assim, né, cara? O que eu fazia? O que eu falava que eu ia ser? O que viam? E eu fui muito marcado com o Cláudio, né? Que eu faço terapia, o Cláudio, psicólogo, ele falou uma coisa assim pra mim. O trabalho dos pais é apresentar o bebê pro bebê. Entendeu? Então o trabalho dos pais é ficar ali perguntando, Deus, quem que é ele? Quem que é ele? Quem que é ela? Quem que é ela? E aí chegar Davi, deixa eu te apresentar pro Davi, né? Luísa, deixa eu te apresentar pra Luísa que Deus fez, né? Pra você ser você, né? E infelizmente, a maioria de nós não teve essa oportunidade com os pais, mas nós estamos nessa jornada, né? De descobrir, cara, quem que sou eu, né? Quem sou eu, né? E eu acho, Douglas, que a nossa estrutura no geral como igreja, a gente não empurra as pessoas para esse lugar também. Né? Todo mundo que chega novo na igreja, e é muito engraçado, porque as pessoas elas vêm com o coração sincero, né? Então a gente, acho que por ser uma igreja com muita ênfase bíblica e adoração, então a gente atrai muito crente que veio de outros lugares. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? Mas as pessoas chegam e falam assim, pastor, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero começar do zero. Todo mundo fala, eu posso limpar banheiro. Falo, o lugar mais santo da igreja é o banheiro, porque o cara quer mostrar o coração certo, ele diz, não, eu posso limpar o banheiro, né? E eu falo, olha, é muito boa a sua disposição. Sim. Mas o que queima no seu coração? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque é onde você tem graça. É onde você vai fazer feliz, é onde você vai fazer melhor. E eu vejo que a gente tem muita dificuldade como igreja de entender o chamado pessoal de cada um e empurrar a pessoa para isso. Porque a gente tem uma tendência de moldar tudo, né? Então, ao mesmo tempo que eu digo, eu sou isso como igreja, eu uso um exemplo assim. Quando eu casei, eu acho que todo mundo passa por isso. Quando você casa, você descobre que a sua família é estranha pra caramba. Né? De origem. Acho que o resultado é toda a família estranha. Né? Porque você começa a ver sua família de fora. Mas no casamento, eu vejo como muitas coisas, por exemplo, da família da Dani, passaram pra minha vida. Mas muitas coisas minhas tocaram, inclusive, não só ela, mas a família dela. Né? Então, eu penso que a igreja é assim. Então, eu entro para uma família. Muito bom. Eu tenho, né, a minha identidade acrescida da identidade daquela família espiritual, mas eu tenho algo que é peculiar e eu posso enriquecer a família com isso também. Né? Então, a gente como igreja... E eu vejo assim, a gente às vezes tem... Eu digo assim, a gente tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. Então, como que eu faço para aquele cara que é diferentão, né? Eu sempre uso um exemplo, assim, o Alessandro Vilas Boas é um amigo em comum, né? Mas você olha pro Alessandro, principalmente as primeiras coisas que ele gravou, cara, o cabelo era estranho, a voz era estranha, a composição era estranha, a letra era estranha, né? E é isso que faz ele ser tão incrível e é o cara que eu, mais ouço. É ele, né? Agora, vamos pensar na estrutura da igreja que a gente tem hoje. Que igreja teria maturidade para pegar esse cara lá no começo, naquelas gravações feitas na sala de casa, de olhar e falar, cara, tem um tesouro aqui. A gente precisa dar espaço para esse menino, para ele colocar para fora o que ele tem. Quantas igrejas teriam essa sensibilidade para promover e lapidar isso, né? Então, esse é um desafio para a gente, é uma oração que a gente faz, né? Eu e a Dani. Como igreja, como pais, como discipuladores, né? Qual que é o tesouro, o diamante bruto que eu posso trazer para fora? Confessar um pecado aqui. Eu fiz um curso de coaching. Mas era... Só te perdoa. Mas era assim, de verdade, assim, porque era um instituto canadense. Então era até um treinamento de coaches pra
CEOs, para você atender, né, os caras. Lá nos Estados Unidos, assim, é muito sério essa parada do coach, como é um treinador, né? Não é nem cara que fica dando palestras e tal. Até muita coisa que a gente chama de coach que nem é realmente a técnica do coach, que tem muitos anos, né? Porque a técnica do coach era você ajudar uma pessoa a compreender quais são esses objetivos e se comprometer até conseguir chegar nela. Então, há um acompanhamento e tal. E eu tô falando isso porque foi muito doido, assim, que quando os caras vieram dar aula, né, e eram os caras high level, assim, né? Tá vendo? Já comecei a falar inglês só de falar de coach, do mindset. E aí eram os caras muito bons, assim. E aí ele dava aula e tal, e no meio ele atendia alguém de cobaia pra poder fazer. E eu lembro que uma das vezes eu fui, né? Cara, foi um sentimento tão interessante daquele cara. Ele não era crente, nada. Mas aqueles 10 minutos ali, ele olhava pra mim e fazia perguntas de tipo assim, eu tô realmente... Porque assim, ó, um princípio lá do coach puro lá você não pode, é proibido você dar qualquer sugestão. Você só faz perguntas pra sair de dentro da pessoa a parada, né? Lógico, é completamente humanista e tal, mas essa ideia de tipo assim, eu não tenho nada pra te entregar, entendeu? Minha responsabilidade aqui é fazer um parto. Caramba, muito legal. Com perguntas. E foi uma sensação tão interessante de, tipo assim, de alguém ali, tipo assim, cara, tem uma parada aí dentro e o meu trabalho é tirar isso aí de dentro, né? E quando a gente ia treinar um com o outro, né? Então ele fazia as duplas e tal, inventava uma demanda e a gente tinha que treinar. Cara, era muito difícil não dar sugestão na vida do outro. Uhum. E aí era muito doido que a gente roubava, né? Porque assim, por exemplo, o cara falava, eu tô pensando em montar uma empresa, tal, é isso que eu quero. Aí você ia ajudar ele com perguntas ali, né? Aí, tipo assim, a gente fazia perguntas dando uma sugestão, entendeu? Então, tipo assim, você já fez o seu business plan? Então, tipo assim, você fez uma pergunta, mas você já deu uma sugestão pra ele do que ele tem que fazer, né? Porque o lance era só fazer pergunta. Então, qual que é o próximo passo? Entendeu? O que é mais importante pra você nisso? E tal. E aí, quando a gente terminou o curso, foi 4 meses de curso, assim, né? Muitas horas. Foi a última pergunta. Era a última pergunta do último dia, assim, né? Aí um cara levantou, professor, eu vou dar uma última pergunta aqui. Você tem anos desse trabalho e tal. Quando foi que você venceu a tentação de dar sugestão na vida dos outros? Quando foi? Porque muitas vezes você tá na frente da pessoa e você sabe a resposta. E você quer dar. Ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje. O professor falou assim, ó, quando você é um sábio iniciante, você sabe uma solução para a vida da pessoa. Mas quando você é um sábio experiente, você sabe 1000 soluções para aquilo que ela está trazendo. Então, quando você está diante da pessoa, você fala, qual será que é a 1000ª que está dentro dela? Então, aquilo me marcou tanto, de tipo assim, de sair, porque eles estão falando de forma humanista. Pô, tem um tesouro dentro das pessoas. Mas nós estamos aqui falando que tem o Espírito Santo dentro daquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa que chegou na nossa comunidade e que se entregou a Jesus, o Espírito Santo do Senhor habita nela e ela é feita à imagem de Deus. Então, tipo, nós temos que abordar essa pessoa falando assim, eu tenho um tesouro maravilhoso dentro dessa pessoa, me ajuda a trazer pra fora, sabe? Me ajuda a ela vencer ela mesma, né? E os preconceitos dela mesma em relação a ela pra gente trazer pra fora. Porque é isso que o corpo de Cristo precisa, né, cara? Então, isso se tornou um desafio pra nós, assim, sabe? E eu acho que o que torna desafiador também é porque a gente comete 2 erros nisso, ao meu ver. Um a gente tem uma tendência, que a gente nem percebe, mas de olhar para quem tá chegando e pensar, o que essa pessoa pode agregar para que eu cumpra o meu chamado? Entendi. Então eu não tô sonhando... Como é que eu encaixo ela no minha... Como que eu encaixo ela na minha igreja, no meu ministério, no meu chamado, né? E a gente cansa de falar para pessoas que a gente investe lá. Então hoje eu tenho lá na igreja, eu acho que 9 casais de pastores que não estão mais pastoreando e estão lá sentados, começando do zero. A gente sabe que a gente vai investir em muitas dessas pessoas para elas irem embora.
Sim. Então isso guarda muito o nosso coração. Tipo, eu consigo realmente investir na vida de alguém sabendo que ele não vai me oferecer nada. Que não sou eu que vou colher daqueles Exatamente, não sou eu frutos. que vou colher. É só por amor a ele, E ao ao reino. Senhor, ao reino. E eu acho que outra dificuldade que tem é que as pessoas também vêm para nós esperando respostas prontas. E então, é uma tentação, né? Mútua, né? Exatamente. Então ela quer de você. Me diga Ela o que quer eu um vou guru, fazer. né? Eu lembro que o Silas, esse primeiro pastor que me discipulou, a época que eu estava no conflito, ele vou estudar, vou para o Ministério de Tempo Integral, vou fazer um seminário. Eu cheguei com conflitos para ele, falei, pastor, eu tô nesse conflito tal. Eu falei, você sabe o que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus para mim? 19 anos eu tinha. Ele falou, sei. Eu falei, então me fala. Ele falou, eu não posso tirar de você a experiência e o direito que você tem de ouvir de Deus o que ele tem para você. Eu não vou te falar. Meu Deus. Então, cara, isso me marcou para sempre, assim, né? Então... Porque é tipo aquela cena da criança que viu a lagarta no casulo, né? Lutando pra sair, ela foi lá e fez um rasguinho pra ajudar. E se torna uma borboleta deficiente, né? Exatamente. Porque aquela força de sair era parte do processo, né? Era a formação, né? Eu vejo que até hoje, como a gente tem, como eu falei, pastores, líderes que estão com a gente, a maioria que se frustrou, parou em algum momento do caminho, né? Eu vejo como eles têm dificuldade de acreditar que a gente está disposto a investir neles sem esperar nada em troca. Cara, eles não conseguem acreditar. Entendi. Né? Então, assim, outra coisa que eu vejo são males que a igreja causa, né? Eu amo a igreja, acredito na igreja, mas, por exemplo, quando alguém erra, se tem que repreender, uma coisa que é muito comum, as pessoas pensam assim, perdi a moral. Vão começar a me boicotar aqui. Não vão mais me dar oportunidade. Então, mesmo que a gente ensine, fale, eu sei que eu tô esperando que você erre. Se você não errar, você vai me frustrar, porque eu tô preparado para você errar. E quando você errar, a gente vai consertar. Mas as pessoas erram, e quando elas erram, elas não acreditam. Elas têm que ver acontecer. Então, eu acho que tudo isso molda a nossa forma de ser igreja, né? Que no final das contas é fazer discípulos. De Jesus. Isso, de Jesus. Essa se resume todas as coisas, né? Eu tava no evento de pastores lá em Curitiba, lá, o MFI. E aí eu tava perto, assim, tava o Telmo, Criciúma, sabe? Então, conversando com o Cezinha, Laranjeiras. Gente boa demais. Nossa, gente boa. Aí o Telmo perguntou assim, porque o Cezinha tava falando já que a partir da igreja ali já plantaram umas 300 igrejas. Ele é incrível, o Cezinha Precisa vir aqui, Cezinha, você precisa vir aqui. Aí o Telmo perguntou assim pro Cezinha, se você fosse me dar uma dica, uma. Eu sei que você tem um monte, mas um conselho do que não fazer quando for plantar outras igrejas e tal. Aí o Cezinha falou um negócio muito legal, ele falou assim, nunca dê uma cidade pra pessoa. Aí eu, mas o quê? O que isso quer dizer? Ele falou assim, nunca fala assim, nossa, estamos com uma demanda em Campinas, você iria pra Campinas? Aí ele falou, nunca faça isso. Pergunta, qual a cidade que o senhor tá plantando no seu coração? Cara, que legal. E aí você envia ela pra isso, entendeu? Eu falei, uau, cara, é isso que a gente tá falando, né? É muito legal, porque as pessoas costumam... A gente tem 3 igrejas hoje, né? Curitiba, Itajaí e Mogi das Cruzes. E as pessoas me mandam mensagem, pastor, você tem vontade de abrir uma igreja em tal cidade? E o que a gente costuma dizer, fala assim, eu não sonho com cidades, eu sonho com pessoas. Legal. Então eu sonho com o Douglas, porque eu vejo um chamado, vejo uma graça. Mas o Douglas sonha com Bragança, então eu começo a sonhar com Bragança. Mas eu sonho com Bragança por causa do Douglas. Muito bom, muito bom. Agora, fala pra gente um pouco, assim, de como é que foi essa transição, né? Você, por muitos anos, eu até te conheci como líder de jovens, você conhece no Alcance e tal, o professor Luciano Subirá, toda a galera de lá. E aí, de repente, porque aconteceu isso com a gente aqui também, né? Como é que foi esse processo de... Não, eu tô entendendo agora que o senhor quer que a gente plante uma igreja e tal. Como é que foi isso pra vocês, assim? Porque eu acho que é a realidade de tantas pessoas, né? Cara, quando a gente foi para Alcance em 2007. Eu já pregava nas igrejas da cidade, eu tinha um livro publicado, estava indo publicar o segundo, estava escrevendo o segundo.
E a gente se identificou com o Alcance muito assim, e muito com o Luciano, principalmente, né? Então a gente se envolveu muito rápido. Em 2010 eu fui para o tempo integral. Em 2011 a gente foi ordenado ao presbitério, né? E a gente teve uma história incrível lá. Mas a Dani tá aqui, vai me ajudar com as datas. Eu acho que foi em 2018. Antes da pandemia. Em 2018 a Alcance teve a grande transição para o templo maior, né? Então, poxa, era um momento muito especial. O Luciano também estava transicionando para o pastor Marciano, que é o pastor sênior lá hoje, né? Então, o Luciano hoje tem uma posição mais apostólica, mas o pastor local da igreja é o pastor Marciano Hortêncio. E foi uma transição de 4 anos para o Marciano, que a gente participou muito bem. Eu viajava bastante pregando, então eu tinha uma conversa com o Luciano que, na verdade, eu ia começar a viajar mais e diminuir as coisas na igreja, né? Mas, cara, de repente a gente chegou num culto, assim, a Dani até foi um pouco antes, e todo aquele sentimento de identificação que a gente sempre teve, parece que foi embora. Isso é muito doido, né? É muito doido. E eu lembro que eu fiquei lutando com esse sentimento, Então. mais ou menos ali de setembro até março de 2019. Porque a gente tem a tendência a ir pro racional, né? Porque eu fala, não, o que será que é? Será que é isso aqui? Tô cansado. Deixa eu descansar. Deixa eu falar com fulano. Deixei alguma coisa ruim entrar no coração, tô com o coração peludo. Cara, eu fiquei fazendo todas as contas. A gente saiu de férias, tinha acho que férias dos jovens ali de 1 mês, janeiro. Voltou acho que no último final de semana de janeiro. E eu pensei, quando eu vou voltar melhor. Cara, eu voltei, eu não tinha vontade de entrar lá. E eu fui levando esse sentimento. Sim. Foi alguma coisa e tal. Em março, eu lembro que eu fui para um culto. E como eu viajava 1, 2 sábados por mês, quando eu tava lá, acabava o culto, eu ficava atendendo todo mundo que quisesse falar. Até meia-noite, meia-noite e meia. Cara, eu cheguei, me deu aquele aperto, vontade de chorar, aquele sentimento, não devia estar aqui, não quero estar aqui. Eu lembro que eu fui direto para uma sala de pastores que tinha atrás, só subi para pregar, terminou, chegou no sábado seguinte o mesmo sentimento. Aí eu vi que eu tava mal mesmo. Aí o Luciano tava na Europa, liguei para ele e falei, Luciano, tô mal, cara, tô aqui, eu não quero estar na igreja. Ele brincou comigo e falou assim, você tá crente, né? Eu falei, não é com Deus o meu problema, não. Eu falei, com a igreja. Eu falei, Luciano, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele voltou, foi super prestativo e falou, Farley, o que tá acontecendo? Eu falei, Luciano, não sei, eu tenho um sentimento que não é mais meu lugar. E ele falou, cara, vamos orar. A gente chamou na época o pastor Francisco, que era o único ancião que a gente tinha, a gente, né, até faleceu, mas era uma referência pra gente. E, cara, a gente juntou daí o pastor Marciano, que também tinha acabado de assumir. A gente falou, Farley, vamos tentar descobrir o que a gente faz para resolver seu coração. Só que esse sentimento só foi aumentando, né? Logo depois o Luciano me falou, ele começou a receber várias palavras proféticas, né? Então, tem o Ney, que é o pastor de Irati, onde começou o Alcance. Ele fala muito do Ney. Então o Luciano dizia assim, o Marciano é meu braço direito, o Farley é meu braço esquerdo. Aí ele falou que o Ney ligou para ele e falou, tive um sonho com você daqueles. Sonho que você estava pregando, você não tinha seu braço esquerdo. Você estava sem o braço esquerdo. Então vários sinais foram... Chegou uma altura que a gente teve uma reunião, o Luciano falou assim, Farley, você tem certeza que Deus quer te transicionar mesmo? Eu falei, tenho. Ele falou, você tem certeza mesmo? Eu falei, tenho. Ele falou, não, porque eu precisava de ouvir de você, mas eu tenho também. Eu falei, então apesar da gente não saber o que é, vamos começar uma transição, mesmo sabendo o que é? Eu falei, vamos. E aí a gente eu comecei a entregar os ministérios. Você cuidava. Pra já pensando, vou sair. Mas foi 1 ano. Porque eu acho que eu comecei com esse sentimento em agosto, setembro de 2018. E aí foi em julho de 19 que eu fui para um retiro lá com o Ricardo Massai. E eles me colocaram numa chácara e o cara tava orando há muito tempo. 15 dias antes de eu ir para lá, um profeta amigo me ligou, o Mário Bento. Falou, tem um negócio que tá orando, pedindo para Deus faz tempo, e Deus não fala, ele vai te falar agora, chegou a hora. Aí eu fui pra lá, Deus me deu o download, assim. Falou, cara, você vai ficar em Curitiba, você não vai ser Alcance.
o nome da sua igreja é esse. Cara, veio Sério? o nome, a logo, tanto que o pessoal fala Cornerstone, por que você usa o nome em inglês? Nunca a gente pensou em outro nome. Foi no curso de coaching que você Não, fez? não. Foi tipo Matrix, foi aquele download, assim, né? Da hora. E aí, só que era tão forte, cara, porque, assim, meu coração com o Luciano, a ligação com ele era tão... Cara, como que eu não vou ser alcance e tal, E aí eu pedi pra ele pra orar mais um tempo. Falei, Luciano, acho que Deus falou comigo, isso era julho. E aí eu fiquei orando até o final do ano, até novembro. Acho que em novembro eu fui, abri o coração. Ele falou, cara, então vamos fazer um ano de transição. E aí a gente combinou de fazer mais um ano de transição, que seria 2021. Só que aí estourou a pandemia, né? Aí isso ajudou no nosso processo, Sim, porque... Fechado. Cara, fechou, né? A ideia era me desconectar mesmo da igreja, né? E aí a gente ia fazer um culto de despedida em dezembro, a gente antecipou para 1º de outubro. O Luciano me deu 30 líderes para irem comigo, né? A gente teve todo um cuidado para não ter um racha na igreja, então ele pediu para eu ficar 6 meses fechado, né? Ele falou, Farley, se fecha, a gente não quer que dê um... Ele falou, eu sei que tem pessoas dizendo que vão com você, eu não sei como cuidar disso. Eu sugeri, falei, Luciano, a gente não vai ficar 6 meses fechado em casa? Então, o que cabe na minha casa? 30 pessoas? Eu falei, me dá 30. E ele até foi resistente. Não, mas tem um número, se tem alguém muito bom que quer ir com você. Cara, o coração do Luciano é incrível, né? Ele ainda falou, olha, não leva a gente pra ser cuidada, não. Leva a base de liderança da sua igreja. E aí ele fala, leva a base. Difícil você ouvir um pastor falando, leva. Exatamente, e cara, leva não gente boa. É incrível. E aí, as pessoas que me procuraram, que basicamente foi minha liderança nos jovens, teve mais gente que me procurou, ele falou, mais pessoas que te procurem, você fala, que bom, cara, continua orando, mas depois que eu transicionar, só 6 meses depois. Então essas 30 pessoas vieram logo, né, e o Luciano, com o coração dele incrível, cara, falou, olha, eu ia fazer um culto de despedida para você no domingo, mas eu vou fazer num dia de semana, pra gente poder chamar os pastores da cidade, pra eles testemunharem que a gente tá te abençoando, que você não tá rachando, dividindo, né? Aí fez um culto de despedida, cara, os pastores da cidade foram, amigos, pastores de outras cidades, outros estados vieram também. O Luciano levantou uma oferta pra mim, ele me deu uma baita uma oferta. Pagaram meu salário por 1 ano e 3 meses, cara, depois disso, né? Então a igreja nasceu assim. E a gente saiu, então a gente tinha os 30 líderes, que eram basicamente 15 casais, a maioria eram casais. E o Luciano falou, Farley, eu sei que você tem muito relacionamento da cidade. Pessoas que são do seu relacionamento e que não são da Alcance, quiserem ir com você agora, você pode receber. Então a gente ficou, se eu não me engano, com 45 por 10 para 11 meses. Reunindo na minha casa, a gente começou também, o pai da Dani tinha um estúdio e tinha a sala dele, era uma sala grande, e a gente começou a reunir nessa sala que cabia os 45, né? A gente passou 6 meses, eu não tinha um lugar ainda, eu lembro que o Luciano me ligou quase fechando os 6 meses, falou, Farley, por nós tá liberado. Eu falei, Luciano, mas eu não tenho um lugar, para mim o sinal é ter um lugar. Aí eu acho que com 8 meses a gente encontrou o lugar que a gente tá, mas daí até fechar a locação, tirar a licença de bombeiro, a gente abriu acho que com 10 para 11 meses. Né? E foi dia 13 de julho de 2000 e... Me ajuda, amor? 21. Foi o primeiro culto aberto, né? Então a gente tá aí com 3 anos, um pouquinho mais de igreja aberta. Cara, isso é demais. Uma coisa que a gente tem pregado toda hora, assim, né? E quando vai chegando as nossas vezes de viver, assim, é bem desafiador, mas o que é isso, né? Sucesso na liderança é se tornar inútil, né? Então você, um pai, não é aquele que formou um bom filho, mas que formou um bom pai, né? Então, de certa maneira, um coroar ali do trabalho de um pai, né? É o casamento do filho, né? É o casamento da filha, né? Porque agora ela sai do status, ele sai do status de filho do receber, entra num status agora de pai para dar, né? E eu até fiz um casamento semana passada, né? E eu tava com o pai, um amigo, Sandro, e você vê esse mix, né?
de um choro que é tristeza. Uhum. Mas de um choro que é alegria. De realização, né? De uma missão cumprida, mas é uma perda, né? E é esse trabalhar para perder, né? Então acho que nós como liderança compreender isso, né? De que e que as nossas emoções, nossos sentimentos têm um apontamento para coisas que Deus quer fazer, né? Acho que a gente às vezes demora para discernir, né? O C.S. Lewis tem uma frase, ele fala assim que o trabalho de um líder, ele diz assim que é ingrato como o trabalho de um pai. Ele diz, porque um líder sabe que assim como um pai sabe que ele foi um bom pai, é quando ele olha pro seu filho e consegue dizer, ele não precisa mais de mim. Virou inútil. Né? Então, nossa, agora eu vejo... O sucesso do pai é perder, né? Eu vejo que a gente tem que preparar nosso coração para isso. Então. Assim como eu oro constantemente falando para Deus, eu tô pronto para enviar meus filhos para onde o Senhor quiser, para que país o Senhor quiser, para que missão o Senhor quiser. Então eu tenho que alimentar isso. Eu acredito que como liderança, como pastores, a gente pode alimentar isso. Orar constantemente e falar, Deus, eu sei que o Senhor está me trazendo pessoas que não cabem no que o Senhor tem para mim. E o meu papel seria egoísta. Vai ser em desenvolver, curar e lançar. E foi o que o Luciano falou para mim. Eu lembro que a gente teve uma reunião e estavam alguns pastores e estavam esses 30 que foram comigo. E o Luciano falou assim, gente, eu não tô perdendo, eu tô semeando. E ele diz assim, quem planta, colhe. Ele falou, quanto mais Deus vê que eu não tô apegado e eu tenho o coração pro reino, para lançar, mais pessoas ele pode confiar para mim. Então todas essas coisas nos ensinaram muito. É uma coisa que eu falo muito para a igreja, para a nossa liderança. Eu falo, outros podem errar tentando segurar as pessoas. Eu sou o cara que não tem o direito, porque eu sempre fui lançado. Eu falei, se eu não tiver esse coração, eu vou ser o pior de todos, porque eu recebi isso. Muito bom, muito bom. Sempre no aniversário da igreja a gente falava assim pra galera, né? Ó, daqui a 10 anos não quero ver ninguém aqui, hein? Daqui a 10 anos não quero ver ninguém aqui, né? E aí eu lembro que um aniversário da igreja, sei lá, era o 3º, 4º, o pastor Paulo Borges estava aí. Aí eu fui lá, né? Ousadamente, acho que ele ser uma igreja apostólica, daqui a 10 anos não quero ver ninguém aqui, né? Aí o Paulo Borges gritou lá de baixo, inclusive você. Aí a igreja fica toda arrepiada já, né? Não é? E aí a gente termina todos os cultos falando assim, façam discípulos, né? Aí a gente vai mudar pra vamos. Muito bom, muito bom. Façam discípulos de todas as nações. Agora, qual pra você foram os maiores desafios, assim, no início de plantação da igreja? Cara, eu me pergunto muito isso. O trabalho com a igreja foi muito fácil, eu vou dizer por quê. Porque a gente tinha essas 30 pessoas e a maioria delas estavam com a gente há 10, 12, 15 anos. Entendi. E quando terminou, que o Luciano falou, recebe, só que fala, só quando acabar o período. A gente recebeu mais 60 e poucas pessoas quando terminou esse período. De já pessoas conhecidas. E eram pessoas do nosso relacionamento, que não estavam na nossa coordenação, no alcance, muitos deles, mas eram pessoas que trabalhavam com a gente nos jovens. Então a gente começou a igreja com um time de liderança que tinha nosso coração, que sabia o que a gente pensava, né? Eu acho assim, a gente é muito, claro, com mais liberdade, mais maturidade, mas a gente é muito parecido com o que a gente era como Ministério de Jovens no alcance. Tem muito da identidade, né? Então essa parte foi muito fácil. Eu acredito, Douglas, porque eu olho para trás, né? Eu não sonhava em ser o pastor sênior de uma igreja. Eu não desejei isso. Eu amava a igreja que eu estava. Eu amava o meu pastor. Então, quando eu saí, o meu sentimento era muito mais, Deus está me tirando o que eu amo para ver como que eu vou reagir. Eu não conseguia vislumbrar tudo que a gente vive como igreja, as igrejas que a gente dá cobertura, as igrejas que a gente, né, as outras corners, são os pastores que a gente levantou. Então, cara, a gente ama o que a gente vive. Então eu olho para trás e eu falo, puxa, a gente acertou.
né? Porque a gente tinha tudo no alcance também, né? Alguém chegou, eu com 3 filhos pequenos, a igreja cuidava da gente, inclusive financeiramente, muito bem. O Luciano me dava liberdade para viajar. Alguém chegou para mim e falou assim: cara, mas você tá saindo do lugar que todo mundo queria estar. Você não tem medo, cara? Você tem 3 filhos pequenos. Eu falei: não, cara, tenho medo, eu acho que eu posso passar dificuldade. Eu falei: agora, medo mesmo, eu tenho de Deus me chamar para uma coisa e eu não fazer. Falei: isso eu tenho medo mesmo. Então eu olho para trás e eu vejo que a gente não conseguia ver tudo que a gente vive hoje. Eu via só o que eu estava perdendo, mas via fidelidade. Então eu olho para trás e eu falo assim: cara, a gente ouviu Deus. Então eu digo que o meu maior desafio como igreja é continuar ouvindo Deus. Porque ele sempre vai continuar. A gente está fazendo todo ano um jejum de 40 dias, que começa entre agosto e setembro. Setembro e outubro. Então a gente põe a igreja toda em jejum e a gente fica com a igreja aberta das 8 da noite às 2 da manhã. Todo dia, nos 40 dias. Que legal. E a gente ora por uma coisa só. A gente precisa continuar ouvindo. É o único pedido. Então a gente precisa continuar ouvindo. Então eu digo assim que o nosso maior desafio... Porque quando você ouve... E você corresponde, dá aquela sensação: cara, ouvir Deus, eu tenho uma coisa que é de Deus, é do céu. E só que a gente esquece que Deus continua. Deus sempre continua. Então, o desafio é continuar vendo, né? Eu brinco que eu dou uma apertada em Deus, que uma oração que eu faço frequentemente de manhã é: Deus, seu convite para os discípulos foi: venha e siga-me. Eu falei: só que eles vinham para onde você estava indo fisicamente, né? Foi o convite para mim é o mesmo. Eu falei: agora me ajuda a ver então para onde você está indo. Foi um processo um pouco diferente de plantar, né? Você tá com esses 30, porque quando a gente aqui, por exemplo, um dos maiores desafios iniciais era construir relacionamentos de aliança, né? Então vai esse tempo, né? Esse tempo de... Porque assim, comparando assim, é meio que parecido com um namoro, né? Exatamente. Então, assim, o namoro é uma aliança, mas não é ainda... A gente pode dizer que é um compromisso, mas não é uma aliança, até eu digo. Exato, porque essa aliança para toda a vida, né? Então você tá ali com aquele grupo que tá se namorando, né? E tudo muito lindo no início, né? Tudo muito legal, mas não adianta, é só o tempo que vai provar a nossa aliança, né? Então eu acho que o desafio, um dos grandes desafios é esse, né? De você falar: cara... beleza, o pessoal tá comigo, a gente tá uns com os outros aqui, mas quem é que vai permanecer pra gente construir isso aqui até o final, né? Eu acho que esse é só que isso é intencional, a gente tem que ir construindo, né? Construindo, dia após dia, reunião após reunião, né? E aí, uma outra coisa, assim, que tem sido, assim, um grande desafio de uma mudança de paradigma pra gente, né? É sair de uma mentalidade de trabalhar... como é que eu poderia dizer? Trabalhar a instituição igreja para trabalhar os relacionamentos de aliança, né? Isso tem sido uma mudança, assim, porque não adianta, é muito mais fácil encher sua agenda ali de preciso ver esse projeto, né? Preciso organizar essa conferência, organizar o culto, organizar o vídeo, entendeu? E aí tudo aquilo ali, no fim, toca em pessoas, mas eu tô lidando com o meio para tocar as pessoas, né? Do que falar assim: não, eu preciso encontrar o fulano, né? Eu preciso ter o ciclano lá em casa, eu preciso ir na casa, entendeu? E aí fala assim: não, eu preciso trabalhar as alianças de forma mais profunda, né? Então isso, pra mim, pessoal, como liderança, tem sido um desafio, assim, dessa mudança de mentalidade, né? Eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente é que, como esse time de liderança veio, todos eles já tinham suas funções lá. Então hoje a gente é muito departamentalizado e eu tenho pessoas para todas as frentes. Então eu digo assim que o meu trabalho da Dani hoje é muito focado, claro, na direção profética, né? Mas basicamente o que a gente faz, e sem deixar claro o nosso sacerdócio, o nosso tempo com Deus, o tempo de oração, o que a gente faz basicamente? Então a gente discipula os pastores, cuida próximo dos diáconos, e fora isso, o que eu faço? Eu dificilmente atendo alguém para resolver problema. Né? Quem que eu atendo? Eu atendo quem está chegando na igreja e quer ter um tempo comigo. Eu atendo essa pessoa uma vez. Fora isso, pessoas que vieram, entraram na igreja,
estão se envolvendo, estão se relacionando, estão servindo. Tem um bom testemunho dos líderes das casas. Eu levo essa pessoa para jantar na minha casa. Tipo, poxa, esse cara é importante, ele tá entendendo, ele tem a nossa identidade. Quando a gente pode, a gente mesmo cozinha, passa 4, 5 horas na mesa com eles. Então, basicamente, eu não sento para tratar problema. E toda terça-feira, e foi uma coisa que a gente fez esse ano todo e a gente amou. Então, eu tenho um grupo mais ou menos de 100 líderes ali, que a gente pegou toda a liderança das casas, a gente dividiu em 3 grupos, e eu tenho mais um grupo profético que a gente está edificando. Então, toda terça-feira eu reúno esse pessoal em casa, na minha casa. Faço questão de não ser na igreja, que é a construção dessa coisa da cultura essa de geografia, mesa. ela comunica cara, faz muito. muita diferença, né? Então eles vão para minha casa, dali 20 e poucas pessoas, a gente fica em reunião de alinhamento. Então eles podem falar, perguntar, né, gente, olha isso, a gente está percebendo que a gente está desviando nisso, então a gente tem que observar, até, vamos lembrar qual que é o fundamento aqui. Então a gente fica numa reunião de alinhamento das 8 às 10, e daí das 10 à meia-noite, meia-noite e meia a gente come junto, toda terça-feira. Então todos esses grupos, uma vez por mês, vão estar em casa com a gente. Então o nosso trabalho é basicamente esse, é mesa. Né? Mesa. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Cara, um prazer, Douglas. Muito bom. Você na minha casa aqui, cara. Uma alegria, uma honra. Que honra. Deus continue te abençoando, te dando graça, e que esse testemunho possa inspirar. Muitas Amém. pessoas estão passando momentos de transição, tanto líderes quanto liderados, que isso possa se espalhar aí pra gente criar uma cultura melhor de envio, né? Amém. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Dani. Prazer. Tá aqui. E obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo, que está aqui com a gente na plataforma de áudio ou no YouTube. E eu queria te pedir, pega esse link, sai mandando para todo mundo aí, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.